Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela companhia, por desejar passar esse tempo junto aqui com a gente, não é, Iane? Isso mesmo. Muito feliz de estar aqui também. Hoje nós vamos falar sobre entrega, né? Vamos conversar. Eu não sei, a palavra entrega, a gente às vezes associa um pouquinho com alguma perda, né? Né? É verdade. Não tem como, né? Porque entregar o quê? Mas os nossos assuntos sempre são pautados na palavra de Deus, nos valores da palavra de Deus, e talvez o versículo mais conhecido sobre entrega seja o que está no Salmo 37:5, que eu vou ler para você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Olha, Né? que coisa linda, né? É lindo. Muito lindo. E sabe, e isso aconteceu nas nossas vidas, né? Sabe, independente se você tenha nascido num lar, às vezes, cristão já, vai ter um momento da sua vida de consciência, seja aos 12, 11, 15, 20, 40, não sei quando, mas um dia nós vamos decidir por conta própria, né, a entregar os nossos caminhos a Ele. Essa é uma decisão Exatamente. pessoal. É. E é tão interessante porque essa entrega, né, que a Bíblia diz aí em Salmos 37, é uma entrega como se fosse na ilustração de uma pedra que rola. E como se a gente estivesse empurrando e rolando essa pedra, né? Ou seja, é uma coisa que realmente a gente entrega e não volta mais para nós. É uma entrega para o Senhor mesmo. Não, e de fato, você diz empurrando essa pedra, e é assim, porque até a hora da gente entregar o caminho ao Senhor, quem está dirigindo esse caminho somos nós. Somos nós. Somos nós que estamos fazendo, Exatamente. né? Então, na hora que Agora, eu não sei, às vezes, se é tão verdadeiro assim, né? Essa entrega, né? Porque cada um de nós escolhe a maneira como vai viver. Independente da tua família, independente da cultura, do país, do povo, nós temos uma maneira pessoal de conduzir as nossas vidas. E agora eu estou falando num belo dia que você decide assim, não vou mais viver do meu jeito. Exatamente. E é tão difícil porque a nossa natureza e a nossa tendência é justamente Claro. manter nas nossas mãos, né? Fica tudo. O controle. A gente quer estar no controle de todas as coisas. Um controle que a gente nem tem. Eu sempre digo, a gente quer estar num controle que a gente não tem. Exatamente. Queridos, eu e você não sabemos o que vai acontecer daqui 2 horas. Que controle é esse, né? Nós temos controle sobre pouquíssimas coisas. E, no entanto, a gente segura. Por isso que eu acho interessante, de vez em quando, falar sobre entrega, né? Exatamente. Porque como a gente gosta, né? Então, aí eu estou falando daquele dia que a gente entregou o nosso caminho ao Senhor, né? Ele realmente passou a ser o Salvador, né? Só que a palavra usa essas são 2 palavrinhas. Ele passa a ser Senhor e Salvador. Bom, só que para muitas pessoas, né? Ele tá bem, estou salvo, mas a entrega não acontece. Começa a segurar alguma coisa, né? Entregou a primeira, entreguei minha vida. Mas e daí? Né? Você vai tocar a tua vida, né? Qual que é a consequência disso? Né? Porque a outra coisa que ele diz, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Jeremias, olha que lindo também, Jeremias 10:23 diz assim, ó Senhor, eu sei que ao homem não pertence o seu próprio caminho e nem lhe compete traçar os seus passos. Eu amo esse versículo. É lindo demais. Eu deixei esse versículo pregado tanto tempo assim ao lado, eu queria ler todos os dias, porque esse é um exercício que a gente precisa fazer, sabe? Porque senão a gente levanta fazendo os nossos planos, não é isso? Exatamente. E o coração do homem pode fazer planos, né? Mas a resposta Vem certa do vem Senhor, do Senhor. sabe? Nós podemos sonhar, fazer planos, agora apresentá-los todos ao Senhor. Porque, de repente, a entrega é isso. De repente, naquele que eu queria tanto, ele vai dizer, não.
né? Exatamente. Ele pode dizer que tem coisa melhor ou então não tem aquilo, né? O primeiro entendimento a respeito de entrega que nós temos que ter é que Deus tem um plano individual para cada um de nós, né? Então, e para isso, o primeiro exercício disso é confiar. Está escrito lá, confiar. Vamos lá, as tantas vezes que a Bíblia fala. Eu amo Provérbios 3 também. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ai, é tão lindo, né? Porque a gente vê que o chamado do Senhor é para confiar nele, tanto nesse quanto no outro texto que você leu hoje aqui para nós. E a confiança. Como confiar em alguém que não conhecemos? Não tem como. Então, o que falta muitas vezes é conhecer a Deus. Porque se eu não conheço a Deus, como eu vou confiar? Não tem como. Não tem como. Então, é justamente buscar conhecer a Deus a partir da palavra dele, da revelação de quem Deus é, porque ele mesmo escolheu se revelar para nós. Ele escolheu. Essa imagem é tão boa, eu gosto tanto dessa imagem, porque se você tivesse perdido em meio a várias opções de caminho, e chegasse um estranho ali e dissesse, eu vou te mostrar qual é o caminho verdadeiro, qual é o nível da tua confiança? Né? Agora, se fosse alguém, se fosse teu pai, porque nós temos a Deus como pai, e dissesse, eu vou te mostrar, né, qual é o caminho, tem uma diferença. De fato, não dá para confiar naquilo em quem você não conhece, né? E agora, essa primeira entrega, eu sempre digo assim, ela tem expectativas diferentes, sabe? Eu acho que entregar a nossa vida a Jesus, e nós estamos falando, né, para tantas pessoas que a gente não conhece, não sabe, pode ser o seu caso, por que uma pessoa decide fazer essa entrega? Pois é. Né? A partir do momento que ela conhece, né, vai conhecendo a esse Deus maravilhoso, e ela consegue ver que existe mesmo esse Senhor, esse Salvador, esse soberano, e vê o convite dele, porque existe um convite para isso. Ainda em Provérbios, no capítulo 23, ele diz assim, dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Gente, que coisa mais linda. Então, o pedido dele é justamente para que a gente entregue o nosso coração para ele. Agora, se você está tudo tão bem com você, se você é dono do seu coração, do seu nariz e de tudo mais, e decide não fazer isso, tá valendo. Agora, eu digo, o que é que motiva? Às vezes, eu não sei, o que é que motivou você a entregar a sua vida para Jesus? Você tinha uma necessidade? Porque pessoas têm muitas histórias de entrega, né? Eu comecei, foi por uma necessidade. Foi por uma necessidade. Eu queria um milagre de Deus. E uma amiga falou assim, não, porque Deus é o Deus de milagres. Eu falei assim, então eu quero esse Deus. Eu quero a partir de uma necessidade. E isso é tão maravilhoso que o Senhor, ele usa, né? Ele usa essas situações, mas a partir do momento que nós vamos a ele atrás de uma necessidade, enquanto a gente caminha para isso, ele começa a voltar os nossos olhos para ele. Sim. E alguns, às vezes, são necessidades. A tua era específica, mas eu conheço pessoas que são aquelas que fazem perguntas existenciais mesmo. Não que alguma coisa está faltando. Quer dizer, a gente sabe qual é essa alguma coisa, né? É aquela... A gente tem que ansiar por aquele que nos criou, não tem jeito. Mas a pessoa assim, fica, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo por aqui. Então, como não acha sentido, ela tem que fazer uma entrega, ela tem que buscar. Uns vão pela dor, né? Outros vão por uma revelação, enfim, é bem individual essa entrega, né? Essa entrega agora, não é uma religião também, eu gosto sempre de falar isso, porque tem pessoas que falam, eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Estou salvo, procura uma igreja e faz 10, 20 anos que está sentado num banco de igreja sem mudança nenhuma de vida. Exatamente. E não é isso, né? Não é sobre estar dentro de uma igreja, é sobre ter uma consciência transformada e alinhada à palavra de Deus. Porque o chamado dele não é para a gente estar dentro de uma igreja, apesar de que isso vai ser reflexo. Vai ser, você vai escolher. Mas o chamado dele é para uma relação com ele. Uma relação com ele, descobrir. E nós estamos falando de entregou o teu caminho, é a maneira de, sabe? Porque se você diz que entregou, mas continua fazendo escolhas,
você não entregou. Tiago nos alerta a respeito disso. Vou ler uma verdade que está em Tiago 4, a partir do 13, que diz assim: E agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, vocês não sabem o que sucederá amanhã. O que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo desvanece. Em lugar disso, vocês deviam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Mas agora vos jactais nas vossas presunções. E toda jactância como esta é maligna. Nossa, olha só. Quanta coisa aqui, hein? Meu Deus, é muita coisa. Sabe? A palavra de Deus deixa claro que se realmente é você que está decidindo tudo, na verdade, não é só você. Está vindo uma influência maligna atrás de você. Né? Exatamente. As pessoas às vezes não percebem isso, né? Porque elas estão tão na delas, sim, né? E vai deixando a vida levar, né? Sabe, ele diz assim, é uma presunção você saber que você pode decidir tudo. Ah, vocês que dizem, amanhã nós vamos levantar, fazer. Mentira, você nem sabe se vai levantar amanhã. Né? Exatamente. É bem assim mesmo, né? Então, nós podemos fazer planos, como a Yane disse, não tem como. Aliás, é até bom que a gente faça, né? É bom ter uma vida organizada, com alguns planos, mas todos precisam ser submetidos ao Senhor, precisam ser entregues, já que nós estamos falando de entrega, né? Porque você pode se perguntar, às vezes, é plano ou é entrega? Seja lá o que for, você tem que entregar, né? Né? Sabe, queridos, às vezes a vontade de Deus não tem a ver com os meus planos. Você teve alguma experiência assim, já onde parecia que tudo ia dar certo, parecia que tudo ia dar certo e, na verdade, Deus não queria e não aconteceu? Já aconteceram algumas vezes. Né? Nós estávamos morando em outro país, meu marido jogava futebol e tinha terminado o contrato lá e a gente estava vindo de férias, ia ficar naquele tempo esperando o próximo clube, o próximo contrato. E naquele momento nós decidimos a nossa maneira, falar, não, vamos lá, vamos conversar com o clube para ficar, para acertar, e aquela não era a vontade de Deus. Porque a gente queria vir para o Brasil e passar umas férias tranquilas, sem ficar pensando no próximo clube. Fizemos o quê? Fomos lá, conversamos, acertamos, viemos, foram as férias com menos paz que nós tivemos. Chegou lá, não deu nada certo, tiveram que voltar atrás, e nós vimos e aprendemos que aquilo ali não era para ter agido daquele jeito, né? A Yane já citou, mas eu vou dar o endereço. Provérbios 16, 1 e 2 diz assim, ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta é do Senhor. Amém. Né? E tem outro também, o versículo 2 diz que todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Gente, essa é outra coisa que eu gosto muito de falar, sabe? Às vezes a gente tem a gente fez um plano que a gente diz, não tem como Deus não querer isso aqui para mim, porque é tão bom, vai alcançar tantas pessoas, mas sabe que a palavra diz que Deus está pesando a minha motivação? Qual é a minha motivação por trás disso, né? Exatamente. Por uma coisa tão boa. Eu vou chamar um intervalo pequeno e a gente volta para terminar essa conversa. Estamos de volta e nós estamos conversando sobre entrega. É uma coisa que para nós cristãos é simples, mas não é fácil, né? Principalmente se é alguma coisa assim que a gente acha tanto sentido, é tão bom, tão nobre, né? Tem coisas assim que a gente escolhe pelo esse aspecto, tem até um aspecto de santidade, mas Deus vai pesar a minha motivação. Exatamente. Ele é aquele que sonda o coração, né? Por exemplo, ser pastor, fala, quero ser pastor. A pessoa fala, nossa, que decisão nobre. Você quer ser pastor? Por quê? Exatamente. Né? Qual é a motivação verdadeira por trás disso, né? Porque a palavra diz que parece limpo, parece bom, mas Deus é que vai saber, né? Nossas entregas, queridos, se elas forem bem feitas, elas sempre vão revelar a vontade de Deus. E o melhor vai revelar no
tempo e na hora certa. Porque, às vezes, nós estamos dentro da vontade de Deus, vamos fazer, mas nós podemos perder o momento, a hora, o time mesmo, né? É verdade. Eu tive experiências assim, pessoas com chamado verdadeiro, chamado para servir em tempo integral, mas não naquele momento. Né? Aí, naquele momento, larga família, larga emprego, depois tem problema de se manter, né? Porque é muito importante, né, a gente ver se a decisão ou se aquilo que a gente vai entregar, se está de acordo também com a família. Porque às vezes a pessoa tem um plano, mas é somente para uma pessoa, né? E a família, às vezes a esposa não está de acordo, o marido não está de acordo. E a pessoa põe aquilo na cabeça e vai. E sabe, e mesmo algumas coisas, a dependência nossa tem que ser no Espírito Santo, né, que é aquele que vai nortear, porque a gente não sabe. Tem gente que acha ainda, eu estava conversando outro dia com uma pessoa que a impressão dela, porque ela não conhece a Bíblia, é que a Bíblia teria respostas prontinhas para tudo, para todas as necessidades. Vamos procurar na Bíblia onde diz isso. Não é assim. Não é assim. É muito interessante isso, porque às vezes nós queremos, né, respostas diretas para tudo. E realmente na Bíblia a gente não vai achar. Encontrar. O que nós vamos encontrar na Bíblia são princípios e valores que vão nos trazer, vão nos dar sabedoria para que a gente possa escolher com sabedoria. E fazer essas coisas. E às vezes, por isso ele deixou conosco, porque ele tinha de mais precioso, deixou o Espírito dele dentro de nós, porque mesmo fazendo a vontade dele, né, a gente pensando, por exemplo, quando ele foi, ele pediu que os discípulos realmente cumprissem a grande comissão. Não só os discípulos, como nós também, né? Está valendo para todo mundo. Então, os discípulos entenderam que a igreja estava nascendo, era a igreja primitiva, precisava levar o evangelho para o mundo inteiro. Mas em Atos, no livro de Atos, nós vamos ler o seguinte, Atos 16, a partir do 4. À medida que passavam pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para serem obedecidas. Dessa forma, as igrejas eram firmadas na fé e cada dia cresciam em número. Atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Você vê, anunciar a palavra é tudo que Deus quer que faça. Mas não era naquele momento, não era naquela hora, não era daquele jeito, né? Porque tudo isso, né? Quando a gente coloca os planos diante de Deus, porque Deus, ele pesa o nosso coração. E tem que ser dentro do cronograma de Deus e não do nosso. Se a gente olha para o próprio Moisés, né? Abrindo um parênteses aqui, na hora, com 40 anos, ele podia, né? Ele era muito mais forte, vigoroso, vamos dizer, do que um senhor de 80 anos. Pois é, com Mas certeza. o tempo era qual? De 80 anos. Ele precisava daqueles 40 anos para aprender, né? Para aprender a viver no deserto. Sabe? E nós precisamos fazer entrega assim, porque nem sempre a própria obra de Deus que a gente quer fazer, às vezes não vai ser do nosso jeito. E a gente tem que entregar. E a oração ensinada sempre tem que terminar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Né? Agora, são coisas difíceis. É difícil entregar a direção do ministério. Quando você acha que você tem competência para fazer, está dando certo, é fácil entregar? Não é fácil. Porque muitas vezes nós olhamos para os números, né? Claro. E não para a vontade, para aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. E é interessante essa história do próprio Jesus mesmo. Tantas vezes a gente viu, e a gente vê nos textos bíblicos, Jesus, em um momento, ele estava lá numa grande multidão, fazendo muitas curas. E naquele momento, onde ele estava sendo aclamado ali, ele saiu e foi para um lugar sozinho para orar e buscar a presença do Senhor. E é engraçado que os discípulos vão até ele e falam assim, está todo mundo te procurando. E ele estava ali buscando o quê? E ele nos mostra o quê? Que nem sempre é sobre isso, né? É sobre fazer e cumprir a vontade de Deus. Porque é tipo assim, parar agora. Né? Agora que depois de pegar, agora que está tudo tão bem, as coisas estão acontecendo, entregar isso agora, né? É muito, sabe? E às vezes, sabe? Às vezes a gente segura tanto, eu acho muito comum. Ministérios seguram. Tem ministérios que já não deveriam estar funcionando mais e a pessoa não entrega.
Porque a entrega não é um ato fácil, simples, né? E o termo mais usado que eu acho que é assim, foi Deus que me colocou aqui, é Ele que vai me tirar. Deus está sinalizando de todo jeito, né? E a pessoa ainda não entende, né? É verdade. Não sei o que fica esperando, né? Mas, né? Se Deus pedir de volta, né? Gente, o caso, eu acho que de entrega, assim, que mais a gente exemplifica é o que aconteceu com Abraão, né? Deus pediu para ele o filho da promessa, aquilo que ele tinha de mais precioso, né? Eu vou ler para você, você já sabe, mas eu acho que vale a pena você ouvir. Gênesis 2. Deus disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O verso 3 diz exatamente assim, Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou seu jumento, tomou 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Meu Deus. Uau. Do céu. Uma obediência imediata, né? Ele não esperou nem amanhecer, ele foi na madrugada. Não, sabe, para minha mente. Nossa. Então, sabe, e se a gente continuar lendo, o verso, Gênesis 22, o verso 4 agora. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Gente, além de obedecer na hora, 3 dias inteiros andando e pensando que ia entregar o filho. Meu Deus. O que é que pode passar pela cabeça? Meu Deus, é essa confiança que nós falamos aqui no começo, uma confiança, uma convicção, né? Uma certeza de que Deus podia, né, fazer um milagre e ressuscitar. Era isso que ele tinha. Eu acho, né? Dele, Porque, né? gente, Incrível. 3 dias não é alguns momentos, não foi assim, leva, eu ponho aqui e tá. Não, vai levando, vai andando e falando, gente, né? Eu não tenho ideia do que passaria nem pela minha cabeça, né? Mas era alguém que conhecia o valor da entrega, daquilo que nós estamos falando. Exatamente. E a certeza de para quem ele estava entregando. Para quem está entregando. Gente, É. tudo que a gente entrega para Deus é uma boa entrega, vai ter, sabe? No caso de Abraão, Deus deu de volta. Simples assim, né? De repente, aquilo que você entrega, porque obediência vem antes de tudo. O evangelho é baseado na obediência, né? E sabe, não é uma experiência fácil. Abraão já havia entregue antes um outro filho. Ele teve Ismael antes de Isaque. E a dona Sara disse, olha, pega esse teu filho e manda ele embora. E a Bíblia diz que não foi fácil para ele. O menino tinha 13 anos, fazia 13 anos que ele convivia com aquele menino, saía, fazia todas as coisas. Tanto é que não foi fácil que Deus é que vem consolá-lo, né? Deus vem dizer para ele, deixa aí, porque eu também vou abençoar. Gente, entrega. Deus abençoou demais Ismael. Olha o que acontece lá no Oriente Médio, né? Verdade. São todos muito abençoados. Tem petróleo, tem terras, tem tanta coisa boa, né? Abençoa, sim. Deus abençoa, sabe? A gente não pode ter medo, né, de entregar. Né? E ele entregou. Então, às vezes, a gente tem experiências de entrega ruins, né? Mas essa entrega também, sabe com quem aconteceu? Com o próprio Jesus feito homem. Jesus também tinha que obedecer, né? Eu vou ler o texto para você. Hebreus diz assim, Hebreus 5:7. Nos dias da carne, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte. E, tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha só, né? Uma entrega assim voluntária que Cristo teve.
E tantas vezes, você estava lendo o texto e eu estava me lembrando que tantas vezes nós temos tanta facilidade de entregar o nosso coração para pessoas e nos frustramos. Porque a gente deposita na pessoa a esperança, né? E a expectativa na pessoa, sendo que só Jesus ele pode suprir, né, o nosso coração. E quanta dificuldade temos de entregar para o Senhor, né? Que é a Ele que temos que entregar. E, gente, eu estou falando de dificuldade nossa, mas esse texto mostra que nem para Jesus foi fácil, porque ele estava em carne. Era Jesus homem, com toda a deidade estava de lado. Sabia que ia sofrer, era a humanidade. Ia doer, ia pesar, né? Então, ele aprendeu. A Bíblia traz essa palavra muito forte. Aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu. Gente, ser cristão é um aprendizado que não tem fim, né? Exatamente. E bom, né? E bom, exatamente. Né? Eu penso que é bom, né? As últimas palavras no Getsemane, né? A gente sabe que um pouco antes dele ir, em Mateus 26, 39, está dizendo assim: E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Gente, esse tu queres de Deus implicava no quê? Né? Que seja feita, né, a vontade de Deus apesar dele, né? Apesar de tudo aquilo que ele estava vendo, sentindo como homem, né? E que seja feita a vontade de Deus. Sabe, quando Deus pede para entregar aquilo que nem você estava gostando muito, é fácil. Você entrega rápido, né? Tem tanta coisa, né? Se Deus pede, entrega esse ministério e você não estava aguentando mais, não estava levando numa boa, você diz, Deus pediu, eu entreguei, sabe? As entregas que marcam são aquelas que realmente vão custar alguma coisa, né? Jesus disse assim, seja feita a tua vontade. Se é isso que o Senhor quer, é assim que vai ser, né? Gente, nós temos um Deus que faz abundantemente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Se Ele está pedindo alguma coisa, eu acho que a gente não tem nem o que pensar, né? Não é sacrifício que Ele quer obediência. É obediência, né? É um teste, né? Uhum. Então, não sei, talvez dessa conversa toda a gente possa terminar perguntando, Deus tem pedido alguma coisa e que você possa estar retendo? É uma boa pergunta, né? É uma ótima pergunta. Enquanto você pensa nisso, a gente se despede. Agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.